diária. Gênesis 42. Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre todos que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No 3º dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, faça o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão, caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: Eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. A volta para Canaã. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo as suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhes desse mantimento para a viagem.
E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem e disse a seus irmãos: devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e temendo, disseram uns aos outros: que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhe seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-os aos meus cuidados e eu os trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Amém? Para refletir, conforme Deus havia avisado através de José na interpretação do sonho de Faraó, uma grande crise se espalhou pela terra. A fome chegou à terra de Canaã e Jacó resolveu enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Ele tinha tomado conhecimento que havia mantimento no Egito. Em outras ocasiões, a família da aliança já havia buscado, ou pelo menos tentado buscar, melhores condições de vida no Egito em tempos de crise. Jacó ordenou que seus filhos comprassem cereais dos egípcios, para sua família não morrer de fome em Canaã. Mas Jacó enviou ao Egito somente seus filhos mais velhos. Ele tinha medo que, ao enviar ao Egito seu caçula Benjamim, alguma desgraça pudesse lhe acontecer. Isso significa que Benjamim havia ocupado o lugar de José como o filho preferido de seu pai. Aqui também vale lembrar que Benjamim era o único irmão de José por parte de mãe. Então os 10 outros irmãos de José partiram para o Egito. Chegando naquela terra, eles se prostraram perante José, o governador do Egito. Era ele quem vendia alimentos a todos os povos que desciam ao Egito em busca de sobrevivência. Os irmãos de José se prostraram diante dele com o objetivo de preservar suas vidas. Eles não reconheceram José. Além disso, sem saber, eles cumpriram os sonhos que José tivera ainda muito jovem e que apontavam para o governo de José sobre a casa de seu pai. Gênesis 42 termina registrando a proposta tola de Rúben a Jacó.
Rúben propôs que Jacó matasse seus 2 filhos, netos de Jacó, caso ele não trouxesse Benjamim de volta do Egito. Contudo, Jacó continuou se mostrando irredutível com aquela situação. Demorou-se algum tempo para que Deus realizasse os sonhos que José havia tido, mas os propósitos de Deus são diferentes dos nossos, e Deus realiza na vida de cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu tempo, que é diferente do nosso. Que nós possamos compreender isso. Amém?